pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um bom final de semana. Retomamos nossas atividades, continuamos falando sobre o período entre guerras, né? Aqueles dois períodos da história ali, entre a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, até a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ocasionada por esses dois segmentos aqui, ó. Fascismo, líder o senhor Benito Mussolini, um jornalista italiano, e o membro do exército alemão, chanceler da Alemanha, o senhor Adolf Hitler. Um criou o fascismo e outro criou o nazismo. Regimes autoritários centralizadores, capazes de moverem multidões e causarem uma tremenda crise no planeta inteiro, tanto o fascismo quanto o nazismo. Depois vamos dar mais pra frente aí a crise espanhola, que também teve um regime autoritarismo. Mas esses líderes, pessoal, esses regimes, como eu expliquei para vocês na aula passada, no período entre guerras, eles são marcados pela centralização do poder, pela inexistência de eleições, vamos dizer assim, pela adoração a um único líder, né? E o líder, assim, é amado, idolatrado por essas pessoas. Essas pessoas conseguem ocasionar na mente da população da Itália, tanto na Itália quanto na Alemanha, fazem uma varredura e entram na mente dessas pessoas. São capazes de montar exércitos inteiros em lutas por um ideal que Hitler e Mussolini queriam. Esses caras, eles mexeram lavagem cerebral nessas pessoas, nesse grupo dessa época, capaz de mover um batalhão inteiro, né? O Hitler movimentou um exército gigantesco na Alemanha, né? Muito bem, então, em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, surge um jornalista chamado de Benito Mussolini, né? Ele cria um grupo chamado Fascisti Italiano, que vai dar origem ao fascismo italiano, tá? Esse cara, o grupo que ele criou, chamado os Camisas Negras, eles eram contra a imprensa, eles faziam uma cúpula fechada que não deixava a imprensa noticiar acontecimentos da forma que eles governavam, né? Ele faz um tratado de Latrão, lembre-se disso, Tratado de Latrão. Benito Mussolini faz um tratado que estabelece a única igreja dentro dos domínios da Itália seria a Igreja Católica. Outras igrejas não poderiam se instalar aí. E a Igreja Católica, nesse momento, apoia as ideias que o Benito Mussolini vai implantar. O cara é autoritarista, assim, fascismo, né? Extrema direita, extremista, assim, ó, que ocasiona, assim, uma série de coisas, né? Estão proibidas as greves na Itália, estão monitorando tudo que a imprensa vai divulgar. Se a imprensa vai divulgar alguma coisa, não, quem mandou divulgar isso aí? Corta isso aí, desliga isso aí. Perseguições às pessoas que não aderiam às ideias deles. Os trabalhadores não estão contentes, trabalho rua para eles. Estão proibidas de hoje em diante as manifestações, as greves, né? Então, Benito Mussolini é muito forte nesse meio aí. Ele vai seguir as ideias também, vai ser muito parecidas as ideias do Mussolini na Itália com as do Hitler na Alemanha. Eles seguem a mesma linha, a mesma forma de pensar, tá? Muito bem. Eu quero que vocês assistam no YouTube um clipe do Pink Floyd chamado The Wall, assim, ó. The Wall, com 2 L's, eu botei 3 lá, mas é 2 L's só. The Wall, é aparelho, tá? É uma música conhecidíssima do Pink Floyd, que no início dela, ela vai mostrar o autoritarismo, tá? O autoritarismo do professor para com os alunos, né? Tipo, zombando dos alunos e tudo mais, um autoritarismo assim, ó, querendo mostrar que os autoritarismos ditatoriais, esses regimes autoritários e totalitários, eles eram extremamente rigidez, né? Uma rigidez exacerbada, assim, ó, que tomavam conta, assim, não moldavam o pensamento. E aí mostram como essa música do Pink Floyd, nesse clipe, mostra o início, assim, as crianças sendo tratadas rigidamente, tentando impor alguma coisa nelas, assim, usando a autoridade para impor isso, tá? Eu quero que vocês assistam esse clipe do Pink Floyd, tá? The Wall. Vocês vão colocar no YouTube lá, vai ter esse clipe, vocês assistem, escutam a música lá. A música já deve ter conhecido, né? É uma música que fala Another Brick in the Wall. We don't need an education. Nós não precisamos de educação no contexto da música e tal, que é uma educação daquelas, tipo, um atrás do outro. Você tem que fazer isso, decorar, sabe? Sem permitir que as crianças deem a sua opinião ou aprendam de maneira diferente. Eu quero que vocês assistam só para vocês entenderem o contexto do autoritarismo, tá? Daquele ditatorial que é o professor no clipe lá, tá?
Muito bem, esse é o fascismo. Continuando, pessoal, façam interpretando documentos para mim da página número 7, tá? Vocês vão entender ali qual é que eram as ideias e passamos para o nazismo. Aí, a Alemanha, assim como a Itália após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha saiu extremamente destroçada, né? O Tratado de Versalhes liquidou com as tentativas de levante da Alemanha, ela saiu destroçada, teve que pagar vários empréstimos após o Tratado de Versalhes. E uma coisa que o Hitler vai mexer lá no âmago das pessoas, lá dentro, assim, ó, no coração delas, assim, ó, nós não merecemos tantas punições, não fomos os únicos culpados, nós alemães somos capazes de dominar o mundo. Tipo o Pink e o cérebro Pink, né? Só uma alusão, mas o Hitler tinha essa facilidade, né? E o Hitler vai remoldar, vai mexer no coração das pessoas, e tudo isso vai ser um combustível para que comece a Segunda Guerra. Recapitulando aqui, ó. O Hitler, após a Primeira Guerra, ele é o chanceler, ele vai começar, a Alemanha pagou as dívidas, pagou com os Estados Unidos, começou a se reconstruir, eles são muito trabalhadores, muito organizados estruturalmente, e aos poucos ela vai deixar de lado o Tratado de Versalhes e vai abandonar ele e vai se reestruturar novamente. Vai começar a construir armas muito melhores, com tecnologia, com eficiência, e o Hitler vai começar a implantar isso nas pessoas. Vai montar, ele é um estrategista brilhante, magnífico, organizado, e ele vai começar a implantar isso nas pessoas. E tudo isso vai o fortalecendo. E ele era de origem austríaca, né? Ele não era nem alemão, mas ele amava a Alemanha. Ele foi um representante da Alemanha, assim, um líder nazista extraordinário. Tudo que ele conseguiu organizar, a captação de recursos, a organização. Claro que depois ele faz temerosidades, né? Coisas horríveis na história da Alemanha, né? Como os campos de concentração e tudo mais. E tudo isso vai fortalecendo ainda mais a Alemanha, e aí vai estourar lá na frente a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas então ele era um baita líder, tá? Ele vai contribuir para organizar, reestruturar a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, o Hitler, tá? Vocês façam também o Interpretando Documentos, meus amigos, da página número 9, tá? Então tá, para essa aula de hoje era isso, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom!